O sol da manhã caía a pique sobre as ruas de São Paulo, transformando o asfalto numa superfície escaldante que fazia o ar tremer. Era um daqueles dias de verão feitos para testar a resistência humana, onde até as sombras ofereciam pouco alívio do calor implacável que subia do pavimento. Heitor Almeida ajustou o ar-condicionado de seu Bentley Continental e franziu a testa enquanto navegava pelas ruas congestionadas da periferia. Não era sua rota habitual. Geralmente, seu motorista se encarregava desses afazeres, mas uma reunião de última hora numa zona industrial o obrigara a dirigir pessoalmente. O contraste entre seu automóvel de luxo e o ambiente ao redor era gritante. Prédios desgastados pelo tempo, pequenos comércios com letreiros desbotados e uma vida que pulsava num ritmo diferente do seu mundo de torres de cristal e escritórios climatizados. Aos 37 anos, Heitor havia construído um império imobiliário que o posicionava entre os empresários mais influentes da capital. Seu rosto, marcado por linhas de concentração que se aprofundaram nos últimos meses, refletia a determinação férrea que o levara de um modesto apartamento na Vila Madalena a um penthouse em Higienópolis. Seus ternos, sempre impecáveis, seus sapatos italianos e seu relógio suíço eram mais que símbolos de status. Eram armaduras que o protegiam do mundo exterior. E mais importante ainda, de suas próprias vulnerabilidades. O celular vibrou contra o painel, interrompendo seus pensamentos. A tela mostrava o nome de seu advogado, e Heitor não hesitou em atender pelo sistema de viva voz. A conversa se concentrou nos detalhes de uma aquisição importante, um complexo de escritórios em Alphaville que representava meses de negociações meticulosas. Os investidores de Singapura estão pressionando por uma resposta definitiva antes de sexta, explicava a voz do advogado pelos alto-falantes. Precisamos confirmar os termos do financiamento e... Heitor ouvia atentamente enquanto seus olhos vasculhavam a rua em busca de um posto de gasolina. O indicador de combustível estava piscando nos últimos quilômetros, um detalhe menor que normalmente sua assistente teria antecipado, mas que agora se tornava um incômodo inesperado em sua agenda perfeitamente cronometrada. Finalmente, avistou um posto de gasolina modesto, com bombas que já viram dias melhores, e um pequeno prédio que abrigava uma conveniência. Não era o tipo de lugar onde ele costumava parar, mas as circunstâncias não lhe davam alternativas. Enquanto manobrava o Bentley em direção a uma das bombas, continuou sua conversa telefônica, sua mente dividida entre os milhões de reais em jogo e a simples tarefa de abastecer o tanque. Foi então que a viu. No início, foi apenas uma figura na periferia de sua visão. Uma mulher jovem, com um balde de água com sabão e um pano nas mãos, movendo-se com cuidado entre os automóveis estacionados. Seus movimentos tinham uma graça particular, uma cadência protetora que chamou sua atenção mesmo enquanto tentava se concentrar nos detalhes do contrato que discutia ao telefone. A mulher se aproximou lentamente de seu veículo. E foi então que Heitor notou a pronunciada curvatura de seu ventre sob a blusa folgada que vestia. Estava grávida, visivelmente grávida, e o calor do dia fazia pequenas gotas de suor perolar em sua testa enquanto trabalhava com determinação silenciosa. Algo na forma como ela se movia, na inclinação de sua cabeça, na maneira como protegia instintivamente seu ventre com uma mão enquanto limpava os para-brisas com a outra, despertou um eco familiar no fundo de sua memória. Um arrepio inexplicável percorreu sua espinha dorsal, apesar do calor sufocante do dia. A voz de seu advogado se desvanecia ao fundo enquanto Heitor observava a mulher se aproximar. Havia algo em seu perfil, na linha de seu pescoço, na maneira como afastava uma mecha de cabelo do rosto com o dorso da mão. E então,
Como se o destino tivesse orquestrado aquele momento com precisão cirúrgica, ela levantou o olhar. Seus olhos se encontraram através do vidro escurecido do para-brisa e o mundo pareceu parar. O barulho do trânsito, as vozes dos outros trabalhadores, até mesmo a voz insistente de seu advogado pelo telefone, tudo se desvanece num silêncio ensurdecedor. Era Isabela. Isabela Santos, sua ex-esposa. A mulher com quem havia compartilhado 5 anos de casamento que todos consideravam perfeito. A mulher de quem se divorciara havia exatamente 8 meses, em meio a acusações dolorosas e palavras que nunca deveriam ter sido pronunciadas. O impacto do reconhecimento o atingiu como um soco no estômago. O telefone lhe escapou da mão, cortando abruptamente a ligação, enquanto contemplava o rosto que havia amado, odiado, tentado desesperadamente esquecer durante todos esses meses de trabalho obsessivo e noites mal dormidas. Isabela também o reconhecera. Seu rosto ficou visivelmente pálido e por um momento pareceu que ela poderia desmaiar. Seus olhos, aqueles olhos, cor de mel que um dia o haviam olhado com adoração, agora refletiam uma mistura complexa de choque, dor e algo que poderia ser medo. O balde lhe escapou das mãos, derramando água com sabão sobre o asfalto quente, onde evaporou quase instantaneamente. O pano caiu a seus pés, mas ela não pareceu notar. Só conseguia ficar ali, paralisada, com uma mão protegendo instintivamente seu ventre proeminente, enquanto o homem que um dia fora seu mundo a observava de dentro de um automóvel que custava mais do que ela poderia ganhar em 5 anos. Aca, pergunta que martelava na mente de Heitor, era simples, mas devastadora. De quem era aquele bebê que Isabela carregava em seu ventre? Os segundos se alongaram como horas no ar denso da manhã. Heitor permaneceu imóvel dentro de seu Bentley, os nós dos dedos brancos pela força com que apertava o volante, enquanto Isabela ficava paralisada ao lado do automóvel, sua mão ainda protegendo seu ventre abaulado. O mundo ao redor deles continuava seu ritmo normal. Outros clientes abasteciam seus tanques, crianças corriam entre os carros pedindo moedas, vendedores ambulantes ofereciam frutas e refrigerantes, mas para esses 2 seres humanos, o tempo havia se suspenso numa bolha de reconhecimento doloroso. Finalmente, Heitor encontrou forças para abrir a porta do automóvel. Suas pernas tremeram levemente quando ele se pôs de pé. Uma reação que o surpreendeu e o incomodou ao mesmo tempo. Ele, que havia enfrentado salas de reuniões cheias de investidores hostis, que havia negociado contratos de milhões de reais, sem piscar, se sentia completamente desamparado diante da presença dessa mulher que um dia havia sido o centro de seu universo. Isabela. Conseguiu articular seu nome, e sua própria voz lhe pareceu estranha, como se pertencesse a outra pessoa. Ela deu um passo para trás instintivamente, seus olhos piscando rapidamente, como se tentasse acordar de um pesadelo. A blusa de algodão que vestia, desgastada mas limpa, se tensionava sobre seu ventre proeminente, e Heitor não conseguiu evitar calcular mentalmente. 6 meses, talvez 7. Sua mente, sempre analítica, sempre buscando padrões e explicações, trabalhava freneticamente, enquanto tentava processar o que via. Heitor, respondeu ela finalmente, sua voz apenas um sussurro que se perdia entre o barulho do trânsito. Mas ele a ouviu perfeitamente, como se cada terminação nervosa de seu corpo estivesse sintonizada com o som de sua voz. Um homem com uma camiseta manchada de graxa se aproximou da conveniência, obviamente preocupado com sua funcionária. "Tudo bem, Isabela?" Perguntou com um sotaque que denunciava suas origens rurais, seus olhos se movendo com suspeita entre ela e o homem elegantemente vestido que acabara de sair do automóvel de luxo. "Sim, seu Carlos, tudo bem", murmurou Isabela, embora seu rosto
pálido contradissesse suas palavras. É só alguém que conhecia há muito tempo. Alguém que conheceu há muito tempo. As palavras atingiram Heitor com uma força inesperada. 5 anos de casamento, de sonhos compartilhados, de cafés da manhã na cama aos domingos, de brigas e reconciliações apaixonadas, reduzidos a alguém que conhecia há muito tempo. Seu Carlos pareceu captar a tensão no ar, mas acenou e se retirou discretamente, não sem antes lançar um olhar protetor para Isabela. Era evidente que a jovem havia conquistado o carinho e a proteção de seus colegas de trabalho, um detalhe que não passou despercebido por Heitor. "Podemos conversar?", perguntou Heitor, lutando para manter um tom neutro. Seu treinamento em negociações o havia ensinado a controlar suas emoções, mas naquele momento, cada uma daquelas lições parecia inútil. Isabela olhou nervosamente ao redor, consciente dos olhares curiosos de outros funcionários e clientes. O posto de gasolina não era exatamente o lugar para uma conversa privada, especialmente não a conversa que sabia que inevitavelmente teria que ter um dia. "Não aqui", disse finalmente, sua voz adquirindo uma firmeza que Heitor lembrava bem. Era o mesmo tom que ela usava quando tomava uma decisão irreversível. O mesmo tom que usara durante sua última briga, quando gritara que nunca mais queria vê-lo. "Então onde?", insistiu Heitor, dando um passo em sua direção. O movimento foi instintivo, da mesma maneira como ele costumava se aproximar quando queria consolá-la ou convencê-la de algo. Mas Isabela recuou imediatamente, sua mão se movendo protetoramente sobre seu ventre. "Não sei", admitiu ela. E pela primeira vez Heitor conseguiu ver além da superfície de choque e reconhecer algo mais profundo: cansaço. Um cansaço que ia além do trabalho físico sob o sol implacável. Um esgotamento que parecia tê-la atingido até os ossos. Foi então que Heitor realmente a viu. Não apenas a surpresa de vê-la ou o choque de seu estado, mas realmente a viu. Seus braços, um dia suaves e cuidados, agora mostravam os efeitos do trabalho manual. Suas mãos, que ele recordava delicadas e sempre perfeitamente arrumadas, estavam ásperas e com pequenos cortes que falavam de trabalhos pesados. Seu rosto, embora ainda belo, tinha linhas de preocupação que ele não se lembrava, e seu cabelo, que ela costumava manter em penteados elaborados, para acompanhá-lo a eventos sociais, agora estava preso num rabo de cavalo, simples e prático. "Você está trabalhando aqui", disse ele. E não foi uma pergunta. A realidade da situação começava a penetrar sua consciência como água fria. A mulher que um dia fora sua esposa, que havia vivido em seu penthouse, que tivera acesso a cartões de crédito sem limite e um guarda-roupa que custava mais que o salário anual da maioria das pessoas, agora limpava para-brisas num posto de gasolina na periferia. "Preciso trabalhar", respondeu Isabela com uma dignidade que o deixou sem palavras. Não havia súplica em sua voz, não havia autocomiseração. Apenas um fato simples e direto. "Mas sua condição..." E começou Heitor, seus olhos se movendo involuntariamente para seu ventre. "Minha condição não me impede de trabalhar", o cortou ela bruscamente, seus olhos se acendendo com um brilho do fogo que ele lembrava tão bem. "Tenho trabalhado perfeitamente, bem sem a ajuda de ninguém." A implicação era clara: sem sua ajuda. O orgulho, aquela característica que ambos compartilhavam em abundância, se erguia entre eles como uma parede invisível, mas intransponível. Um automóvel buzinou impacientemente atrás do Bentley, lembrando-os de que estavam bloqueando uma das bombas de gasolina. Heitor percebeu que ainda não havia abastecido seu tanque, que seu celular ainda estava no chão do automóvel, onde havia caído, que seu advogado provavelmente estava tentando contatá-lo freneticamente. Mas nada disso parecia importar agora. "Precisamos..."
Conversar, repetiu desta vez com mais firmeza. Há coisas que preciso saber, coisas que preciso entender. Isabela olhou fixamente por um momento que pareceu eterno. Em seus olhos, Heitor pôde ler uma batalha interna, uma guerra entre o que ela queria fazer e o que sabia que devia fazer, entre o passado que os unia e o presente que os separava. Meu turno termina às 6, disse finalmente, sua voz tão baixa que ele teve que se inclinar para ouvi-la. Tem uma lanchonete na esquina da Paulista e Consolação. Se você realmente precisar conversar, estarei lá às 6:30. Sem esperar resposta, ela se virou e começou a caminhar em direção a outro automóvel que acabara de chegar, pegando um novo balde de água com sabão de uma estação próxima. Seus movimentos eram deliberados, profissionais, mas Heitor podia ver a tensão na linha de seus ombros, a maneira como evitava olhá-lo enquanto se afastava. Ele ficou ali, de pé, ao lado de seu Bentley, vendo como a mulher que um dia havia sido seu mundo continuava seu trabalho, como se nada tivesse acontecido, como se o reencontro que acabara de abalar seu universo fosse simplesmente uma interrupção menor em seu dia. A buzina tocou novamente, mas insistente desta vez, e Heitor finalmente reagiu, abastecendo seu tanque com movimentos mecânicos, enquanto sua mente processava tudo o que acabara de acontecer. Às 6:30, ele tinha toda a tarde para se preparar para uma conversa que sabia que mudaria tudo, para o bem ou para o mal. As horas que se seguiram ao encontro no posto de gasolina se estenderam para Heitor como uma eternidade tortuosa. Ele retornou ao seu escritório na Torre JK Iguatemi, mas sua mente estava completamente desconectada das tarefas que normalmente absorviam toda a sua atenção. Os relatórios financeiros permaneciam sem revisão sobre sua mesa de mogno, as ligações de investidores se acumulavam em sua caixa postal, e sua assistente, Tânia, o observava com crescente preocupação de sua posição do outro lado da porta de vidro. Sentado em sua cadeira executiva, com a vista panorâmica da cidade se estendendo diante dele, Heitor não conseguia deixar de calcular datas em sua cabeça. 8 meses desde o divórcio. Se Isabela estava grávida de 6 ou 7 meses, as datas coincidiam perfeitamente. O bebê poderia ser dele. A possibilidade o golpeava uma e outra vez, como ondas contra um penhasco, cada impacto mais intenso que o anterior. Ele se lembrou vividamente de sua última noite juntos, apenas uma semana antes de tudo desabar. Eles haviam feito amor com uma paixão desesperada, como se ambos sentissem subconscientemente que era sua despedida. Ela havia chorado depois, encolhida contra seu peito, e quando ele lhe perguntou o que estava acontecendo, Isabela apenas murmurou que o amava mais do que as palavras podiam expressar. Naquele momento, ele havia interpretado suas lágrimas como pura emoção. Agora, ele se perguntava se havia sido uma premonição. Seu celular vibrava constantemente sobre a mesa, mas Heitor o ignorou. Seu advogado havia enviado pelo menos 10 mensagens de texto sobre a reunião interrompida da manhã, mas as negociações milionárias pareciam triviais comparadas à revelação que o havia abalado. Até os alicerces. Pela primeira vez em anos, os negócios haviam passado para segundo plano. Às 5 da tarde, ele não suportou mais a incerteza. Disse a Tânia para cancelar todas as suas consultas do dia seguinte e saiu do escritório com passos determinados. O trânsito da tarde estava no seu pior momento, mas Heitor dirigiu com uma paciência incomum, sua mente completamente absorta em preparar as perguntas que precisava fazer. A lanchonete que Isabela havia sugerido era um
Lugar modesto numa zona de classe média, muito diferente dos restaurantes exclusivos onde eles costumavam se encontrar durante seu casamento. Ele chegou 15 minutos antes do horário combinado e escolheu uma mesa no canto, de onde podia ver a entrada. O lugar tinha um ar acolhedor, mas desgastado. Cadeiras de plástico, mesas de fórmica riscadas e o aroma persistente de café, recém-feito, misturado com a fumaça da churrasqueira. Heitor se sentia completamente fora do lugar em seu terno de $3.000, mas não se importava. Pediu um café que não tinha intenção de beber e se dedicou a observar cada pessoa que entrava, seu coração acelerando cada vez que via uma silhueta feminina. Às 6h40, quando já começava a pensar que Isabela não viria, ele a viu entrar. Ela havia trocado a roupa de trabalho por um vestido simples de grávida azul marinho e soltado o cabelo. Apesar de tudo o que havia passado, apesar dos meses de separação e dor, Heitor sentiu que sua respiração falhava. Ela ainda era a mulher mais bonita que ele já havia visto em sua vida. Isabela o localizou imediatamente e caminhou até a mesa com passos medidos. Seus movimentos eram cuidadosos, protetores, e Heitor notou como uma mão descansava constantemente sobre seu ventre, um gesto maternal que ele nunca havia visto nela durante seu casamento. Pensei que você não viria, admitiu Heitor quando ela se sentou diante dele. Pensei em não vir, respondeu Isabela honestamente, acomodando-se na cadeira com a torpeza graciosa da gravidez. Mas há coisas que você precisa saber. E imagino que eu também preciso ouvir algumas explicações. Um silêncio tenso se instalou entre eles, carregado de anos de história compartilhada e meses de ressentimento acumulado. Heitor estudou seu rosto buscando rastros da mulher que havia conhecido, mas encontrou algo novo, uma fortaleza que ele não se lembrava, uma independência que antes não existia. É meu? E perguntou finalmente, a pergunta escapando de seus lábios antes que ele pudesse considerar uma maneira mais delicada de abordar o assunto. Isabela olhou-o fixamente por vários segundos, seus olhos cor-de-mel brilhando com uma mistura de dor e determinação. Sim, disse simplesmente sem dramas ou explicações adicionais. É seu. A confirmação atingiu Heitor como um raio. Toda a especulação, toda a incerteza das últimas horas se cristalizou numa realidade avassaladora. Ele ia ser pai. Tinha um filho a caminho com a mulher a quem havia amado mais que a própria vida. A mesma mulher a quem havia acusado de traição e de quem se divorciara em meio a uma guerra de advogados. Por que você não me disse? Perguntou, sua voz embargando levemente. Por que você não me disse quando soube? Isabela respirou fundo, suas mãos se entrelaçando sobre a mesa. Porque na última vez que conversamos, você gritou que eu era uma mentirosa e uma interesseira. Você me acusou de estar com você apenas pelo seu dinheiro, de ter te enganado com outros homens. Você realmente acha que depois daquilo eu ia correr para te contar que estava grávida? As palavras de Heitor durante sua última briga voltaram a ele como fantasmas vingativos. Ele se lembrou de sua própria voz, fria e cruel, pronunciando acusações que agora sabia serem falsas. Ele se lembrou da expressão devastada no rosto de Isabela, da maneira como ela havia desabado quando ele lhe disse que nunca havia confiado realmente nela. Isabela, começou, mas ela levantou uma mão para detê-lo. Não, disse firmemente. Não agora. Primeiro preciso que você entenda o que aconteceu nesses 8 meses. Preciso que você saiba por que estou trabalhando naquele posto de gasolina, por que vivo num quarto de fundos, por que tenho estado completamente sozinha durante toda essa gravidez. Sua voz embargou levemente nas últimas palavras, e Heitor percebeu que pela primeira vez, desde que a conhecia,
Isabela estava prestes a permitir que ele visse sua vulnerabilidade real. Isabela fechou os olhos por um momento, como se precisasse reunir forças para as palavras que estava prestes a pronunciar. Quando os abriu novamente, Heitor viu neles uma resolução que o inquietou profundamente. Depois do divórcio, começou com voz controlada. Descobri que não tinha nada, absolutamente nada. O acordo pré-nupcial que assinei era muito claro. Em caso de divórcio por infidelidade comprovada, eu não teria direito a nenhum tipo de compensação financeira. Heitor sentiu um nó no estômago. Ele se lembrava daquele prenupcial redigido por seus advogados mais implacáveis. Naquele momento, 5 anos atrás, lhe parecera uma precaução sensata. Agora ele percebia o quanto havia sido cruel. Mas nunca houve infidelidade, murmurou ele, quase para si. Mesmo. Você acreditou que sim, replicou Isabela com amargura, e isso foi suficiente para que seus advogados me deixassem na rua sem um centavo. Nem mesmo pude ficar com meu carro, porque estava em seu nome. Minhas roupas, minhas joias, tudo o que havia no penthouse, tudo era tecnicamente seu. As palavras atingiram Heitor como socos. Ele estivera tão consumido pela raiva e pela sensação de traição que nunca parara para pensar nas consequências práticas do divórcio para Isabela. Seu mundo havia continuado intacto, seus negócios, seu dinheiro, seu estilo de vida. O dela havia se desmoronado completamente. No início, pensei em recorrer à minha família, continuou Isabela, sua voz adquirindo um tom mais vulnerável. Mas você sabe como são meus pais. Quando souberam do divórcio, especialmente das acusações que você havia feito, me disseram que eu havia trazido vergonha para a família. Meu pai não queria me ver, e minha mãe me fechou a porta na cara. Heitor se lembrava dos pais de Isabela, pessoas trabalhadoras, mas profundamente conservadoras, que sempre haviam visto o casamento de sua filha como uma bênção divina. A ideia de um divórcio, especialmente um manchado por acusações de infidelidade, teria sido devastadora para eles. Consegui trabalho como recepcionista numa clínica odontológica. Continuou Isabela, seus dedos traçando círculos nervosos na superfície da mesa. O salário mal me dava para alugar um quarto pequeno. Quando descobri que estava grávida, tentei manter o emprego, mas as náuseas matinais eram terríveis. Chegava atrasada, faltava dias inteiros. O doutor me demitiu depois de 2 meses. A imagem ficava mais clara e mais dolorosa para Heitor. Enquanto ele continuava vivendo em sua torre de cristal, preocupado apenas em expandir seu império empresarial, a mãe de seu filho havia estado lutando para sobreviver num mundo que havia se tornado hostil da noite para o dia. Depois trabalhei, limpando escritórios à noite, prosseguiu Isabela, sua voz se tornando mais firme à medida que avançava em seu relato. Era um trabalho duro, mas me permitia descansar durante o dia. Quando a gravidez ficou mais notória, perdi também esse emprego. Ninguém quer contratar uma mulher grávida para trabalhos físicos. E o posto de gasolina? Perguntou Heitor, embora temesse a resposta. Seu Carlos é o único que me deu uma chance quando eu já estava de 5 meses. Ele me paga por dia, sem contrato, sem benefícios, mas é um trabalho honesto. Lavo para-brisas, organizo produtos na loja, ajudo no que posso. Seu queixo se ergueu com orgulho. Tenho mantido esse bebê com o meu próprio esforço. Heitor sentiu que o mundo se cambaleava ao seu redor. A mulher que ele havia acusado de ser interesseira e manipuladora havia demonstrado uma dignidade e uma força que o deixavam sem palavras. Enquanto ele a desprezava em silêncio, acreditando que ela estaria vivendo de algum amante rico, ela havia estado lutando dia a dia para alimentar seu filho não nascido. Isabela, eu não sabia. Começou, mas sua voz se quebrou. Você
Não sabia porque não quis saber, a interrompeu ela, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Durante meses, esperei que você ligasse, que perguntasse, que pelo menos tivesse curiosidade sobre o que tinha sido de mim. Mas seu orgulho era mais importante que a verdade. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de reprimendas não ditas e oportunidades perdidas. Heitor percebeu que havia construído muros tão altos ao redor de seu coração ferido que havia perdido completamente de vista a humanidade da mulher que havia amado. "O que você quer de mim agora?" perguntou finalmente, sua voz apenas um sussurro. Isabela olhou-o por um longo tempo antes de responder, como se estivesse avaliando se valia a pena a honestidade total. "Nada", disse finalmente, e aquela palavra simples continha mais dor que qualquer grito de dor. "Eu não quero mais nada de você, Heitor." As palavras de Isabela flutuaram no ar entre eles como uma sentença final. "Eu não quero mais nada de você, Heitor." Cada sílaba havia sido pronunciada com uma frieza que contrastava dramaticamente com a mulher apaixonada que ele se lembrava. A mulher que costumava se derreter em seus braços e sussurrar que não conseguia viver sem ele. Heitor sentiu como se lhe tivessem arrancado o ar dos pulmões. Durante todos esses meses, no fundo do seu coração, ele havia alimentado a fantasia secreta de que um dia eles poderiam se reconciliar, que de alguma forma encontrariam o caminho de volta um para o outro. Mas agora, enfrentando a realidade crua do que havia feito, de como havia destruído não apenas seu casamento, mas a vida da mulher que amava, aquela fantasia se desmoronava como o castelo de cartas. "Isabela, por favor", implorou, estendendo-se até ela através da mesa. "Sei que cometi erros terríveis, sei que te falhei de maneiras imperdoáveis, mas aquele bebê, nosso bebê, seu bebê terá tudo o que eu puder lhe dar", o interrompeu ela, sua voz tremendo levemente pela primeira vez desde que havia começado seu relato. "Ele não precisa de um pai que o veja como uma obrigação ou uma carga." "Não é uma carga", exclamou Heitor, sua voz se elevando, "o suficiente para atrair olhares curiosos de outras mesas. É meu filho, é..." Ele parou abruptamente quando viu que Isabela havia ficado repentinamente pálida. Uma expressão de dor cruzou seu rosto e sua mão se moveu instintivamente para suas costas. Seus olhos se fecharam com força, como se estivesse lutando contra uma onda de mal-estar. "Você está bem?" E perguntou Heitor imediatamente, sua preocupação apagando qualquer outra consideração. Ele se levantou de sua cadeira, contornando a mesa para se aproximar dela. Só preciso de um momento", murmurou Isabela. Mas sua respiração havia se tornado superficial e rápida. A cor havia desaparecido completamente de suas bochechas e pequenas gotas de suor começaram a aparecer em sua testa. "Isso não é normal", disse Heitor, seu instinto protetor despertando completamente. "Quando foi a última vez que você viu um médico?" Isabela tentou responder, mas outra onda de dor a atravessou, fazendo-a se curvar levemente para frente. Foi então que Heitor notou algo que o alarmou profundamente. Seus tornozelos estavam inchados, visivelmente inflamados, acima dos sapatos desgastados que ela usava. "Vamos para o hospital", declarou Heitor com firmeza, já procurando as chaves de seu carro nos bolsos. "Não", protestou Isabela fracamente. "Não posso pagar. Os gastos médicos privados são..." "Eu não me importo com o dinheiro", acortou Heitor, sua voz carregada de um desespero que não sentia há anos. "Não me importo com nada, exceto que você e o bebê estejam bem." Por um momento, a máscara de indiferença de Isabela se rachou, e Heitor pôde ver o medo real em seus olhos. O medo de uma mulher que havia estado enfrentando sozinha uma gravidez complicada, sem recursos, sem apoio,
tentando ser forte quando seu corpo estava lhe gritando que algo não estava bem. Sem esperar mais objeções, Heitor a ajudou a se levantar da cadeira. Isabela se apoiou nele mais do que provavelmente teria querido, seu corpo traindo sua determinação de se manter independente. O contato físico, depois de tantos meses de separação, foi como uma descarga elétrica para ambos, despertando memórias corporais que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. "Meu carro está lá fora", murmurou Gustavo, guiando-a cuidadosamente para a saída. "O Hospital São Vicente está a apenas 10 minutos daqui." Durante a curta viagem até o Bentley, Valentina agarrou-se ao seu braço com uma força que demonstrava seu crescente mal-estar. Gustavo percebeu como ela tentava controlar a respiração, como lutava para manter a compostura, mesmo quando era evidente que algo estava terrivelmente errado. Uma vez no automóvel, com o ar-condicionado proporcionando alívio imediato do calor sufocante da tarde, Valentina fechou os olhos e recostou a cabeça no banco de couro. Suas mãos repousavam protetoramente sobre o ventre, e Gustavo podia ver o medo que ela tentava esconder. "Tudo vai ficar bem", disse ele, embora não tivesse certeza se estava tentando convencê-la ou a si mesmo. "Você vai ficar bem. O bebê vai ficar bem." Enquanto navegava pelo trânsito da hora do rush com uma urgência que ele havia esquecido que podia sentir, Gustavo percebeu que nos últimos minutos algo fundamental havia acontecido. As palavras, os reproches, as acusações mútuas haviam ficado em segundo plano diante da realidade imediata de que a mulher que carregava seu filho precisava de ajuda e ele era a única pessoa em posição de fornecê-la. Pela primeira vez, em 8 meses, eles tinham um propósito comum que transcendia sua dor mútua: proteger a vida que haviam criado juntos. O Hospital São Vicente erguia-se como uma fortaleza de vidro e aço no meio do caos urbano de São Paulo. Gustavo parou o Bentley diretamente em frente à entrada de emergência, ignorando completamente as placas de proibido estacionar. Naquele momento, as multas de trânsito eram a menor de suas preocupações. Valentina havia permanecido em silêncio durante toda a viagem, suas mãos agarradas ao ventre enquanto respirava com dificuldade crescente. Quando Gustavo abriu a porta do passageiro para ajudá-la a sair, notou que seus lábios haviam adquirido um tom levemente azulado que lhe gelou o sangue. "Preciso de uma cadeira de rodas", gritou em direção às portas automáticas do hospital, e imediatamente 2 enfermeiros correram em direção a eles com uma maca. A eficiência da equipe médica privada foi ativada instantaneamente, especialmente quando reconheceram Gustavo Amaral, cujas doações ao hospital haviam financiado uma ala inteira. "Senhor Amaral", saudou o Dr. Roberto, o diretor médico, aparecendo como que por mágica no saguão. "O que aconteceu?" É Valentina", explicou Gustavo apressadamente, enquanto os enfermeiros transferiam cuidadosamente Valentina para a maca. "Ela está grávida de aproximadamente 6 meses e começou a se sentir mal há alguns minutos. Está com os tornozelos inchados e... pré-eclâmpsia", murmurou o Dr. Roberto após um olhar rápido, e a palavra caiu sobre Gustavo como na placa de concreto. Ele havia ouvido falar dessa condição, sabia que podia ser perigosa tanto para a mãe quanto para o bebê. Enquanto levavam Valentina para a área de emergência obstétrica, ela conseguiu agarrar a mão de Gustavo. "Não me deixe sozinha", sussurrou ela. E nessas 4 palavras havia mais vulnerabilidade do que ela havia demonstrado em toda a sua conversa anterior. "Não vou te deixar", prometeu ele, apertando sua mão com uma ternura que ele havia esquecido, que podia sentir. "Vou estar aqui, aconteça o que acontecer." As 2 horas seguintes foram uma névoa de exames médicos, formulários e períodos de espera angustiantes. Gustavo se viu preenchendo papéis como
contato de emergência e responsável financeiro. Papéis que, tecnicamente, ele não tinha mais o direito de ocupar, mas que ninguém questionou, dada a urgência da situação. A doutora Beatriz Silva, a obstetra de plantão, finalmente emergiu da sala de exame com uma expressão séria, mas não alarmada. "O senhor é o pai do bebê?" desperguntou diretamente. "Sim", respondeu Gustavo sem hesitação. "Sua esposa tem pré-eclâmpsia moderada", explicou a médica consultando um tablet com os resultados. "Sua pressão arterial está perigosamente elevada. Ela tem proteína na urina e o inchaço que apresenta não é normal para esta fase da gravidez. Ela tem sofrido estresse significativo recentemente?" Gustavo sentiu como se tivesse levado uma bofetada. "Muito estresse", admitiu ele, pensando nos meses de trabalho físico pesado, na preocupação econômica constante, na tensão emocional de levar sozinha uma gravidez. A pré-eclâmpsia pode ser muito séria se não for tratada adequadamente, continuou a doutora Beatriz. Ela precisa de repouso absoluto, medicação para controlar a pressão arterial e monitoramento constante. Em casos graves, pode exigir internação até o momento do parto. "O que isso significa exatamente?" perguntou Gustavo, temendo a resposta. "Significa que ela não pode continuar trabalhando, especialmente em trabalhos fisicamente exigentes. Ela precisa de uma dieta especializada, suplementos nutricionais e consultas médicas semanais. O estresse deve ser eliminado completamente de sua vida, ou pode haver complicações sérias, tanto para ela quanto para o bebê." Gustavo processou a informação enquanto sentia o mundo se reorganizar ao seu redor. Valentina não podia continuar trabalhando, mas também não tinha recursos para se manter sem trabalhar. Seu orgulho havia sido o único que a havia sustentado durante esses meses difíceis, mas agora seu orgulho poderia literalmente custar a vida de seu filho. "Posso vê-la?" perguntou ele. A médica assentiu e o conduziu a um quarto particular onde Valentina descansava, conectada a vários monitores. Ela parecia pequena e frágil na cama do hospital, uma imagem que contrastava brutalmente com a mulher forte e desafiadora que ele havia enfrentado na lanchonete. Quando Gustavo entrou, Valentina abriu os olhos imediatamente, como se estivesse esperando por ele. "O que a médica disse?" perguntou ela com a voz rouca. Gustavo aproximou-se da cama e tomou sua mão cuidadosamente. "Que você precisa se cuidar, que você não pode continuar trabalhando assim." Valentina fechou os olhos e Gustavo pôde ver lágrimas escapando pelos cantos. "Não tenho escolha", murmurou ela. "Se eu não trabalhar, eu não como. Se eu não comer o bebê..." "Você tem escolha, sim", interrompeu Gustavo suavemente. "Você me tem." Ela abriu os olhos e olhou para ele com uma mistura de esperança e desconfiança. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que vou cuidar de você, de vocês dois", declarou Gustavo com uma firmeza que surpreendeu até mesmo a ele mesmo. "Não se trata mais de orgulho ou de quem estava certo. Trata-se do nosso filho e não vou permitir que algo aconteça a ele por minha culpa." Pela primeira vez desde seu reencontro, Valentina não argumentou. Simplesmente assentiu fracamente, como se finalmente tivesse chegado ao limite de sua força para lutar sozinha. Os dias seguintes transcorreram em uma rotina estranha e delicada. Gustavo havia instalado Valentina em um de seus imóveis menores, um apartamento de 2 quartos na Vila Madalena, longe da agitação de seus escritórios, mas perto o suficiente para poder visitá-la diariamente. Ele havia contratado uma enfermeira meio período, havia enchido a cozinha com alimentos orgânicos e suplementos vitamínicos e havia cancelado a maioria de seus compromissos empresariais para estar disponível.
Valentina havia aceitado a ajuda com a resignação de alguém que já não tinha forças para lutar contra as circunstâncias. Mas Gustavo podia ver em seus olhos que cada gesto de generosidade era também uma ferida em sua dignidade recém-construída. A mulher que havia aprendido a valorizar sua independência agora se encontrava novamente dependendo do homem que havia destruído seu mundo. Era uma quarta-feira à tarde, quando Gustavo chegou ao apartamento e encontrou Valentina sentada no sofá, cercada de documentos e com seu laptop aberto. Ela havia estado pesquisando, lendo tudo o que podia encontrar sobre pré-eclâmpsia, opções de tratamento e riscos para o bebê. "Como você se sente hoje?" perguntou Gustavo, deixando uma sacola de frutas frescas na mesa da cozinha. "Melhor, fisicamente", respondeu ela sem tirar os olhos da tela. "Mas precisamos conversar." Algo em seu tom alertou Gustavo imediatamente. Ele aproximou-se e sentou-se na poltrona em frente a ela, notando a tensão em seus ombros. "Eu tenho pensado em tudo isso", começou Valentina, finalmente fechando o laptop e olhando diretamente para ele. "Na situação, no que isso significa, para o futuro. O que você pensou?", perguntou Gustavo cautelosamente. "Que isso não pode ser permanente", declarou ela com uma firmeza que o surpreendeu. "Eu aceito sua ajuda agora porque não tenho alternativa, porque a saúde do bebê depende disso. Mas uma vez que ele nascer, uma vez que eu me recuperar do parto, isso tem que acabar." As palavras atingiram Gustavo como um soco no estômago. Durante os últimos dias, ele havia começado a alimentar a esperança de que essa crise médica pudesse ser o começo de uma reconciliação, uma oportunidade para reconstruir o que haviam perdido. "Por quê?", perguntou ele, sua voz apenas um sussurro. "Porque eu não consigo viver sendo seu projeto de caridade", respondeu Valentina, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Porque cada dia que eu passo aqui, cada refeição que eu como, cada conta médica que você paga, é um lembrete de que eu falhei, de que eu não consegui cuidar sozinha do meu filho." "Nosso filho", corrigiu Gustavo suavemente. "Sim, nosso filho", admitiu ela. "E por isso eu preciso que você entenda que isso não muda nada entre nós. Não apaga o que aconteceu, não desculpa as acusações que você me fez, não repara o dano que ambos nos causamos." Gustavo levantou-se e começou a caminhar pela sala, suas mãos movendo-se nervosamente. "Valentina, eu sei que cometi erros terríveis, eu sei que te machuquei de maneiras imperdoáveis, mas esses dias, te ver assim, te cuidar, me fez lembrar por que eu te amei tanto." "O amor não foi suficiente antes", replicou Valentina, sua voz se quebrando levemente. "Não foi suficiente para te fazer confiar em mim, para me proteger das mentiras que outros te contaram, para nos defender quando tudo desmoronou. Mas agora é diferente", insistiu Gustavo, parando em frente a ela. "Agora eu sei a verdade. Eu sei que você nunca me traiu. Eu sei que tudo o que eu acreditei era falso. E como eu sei que da próxima vez que alguém vier com mentiras sobre mim, você não vai acreditar neles de novo?", perguntou Valentina, e a pergunta pairou no ar como uma acusação. Gustavo não tinha uma resposta imediata para isso. A verdade era que sua tendência à desconfiança, sua incapacidade de mostrar vulnerabilidade, seu orgulho destrutivo, todas essas características ainda faziam parte dele. Os últimos dias, cuidando de Valentina, haviam despertado seu lado protetor, mas não haviam mudado fundamentalmente quem ele era. "Eu tenho o direito de fazer parte da vida do meu filho", disse ele finalmente, mudando de estratégia. "E você será", respondeu Valentina imediatamente. "Eu nunca disse o contrário, mas ser pai não significa que temos que estar juntos. Muitos casais separados criam filhos com sucesso sem viverem sob o mesmo teto." A racionalidade de seu argumento era indiscutível, mas Gustavo sentiu como se algo essencial
estivesse escapando entre seus dedos. Durante anos, ele havia construído muros ao redor de seu coração, e agora que finalmente estava disposto a derrubá-los, descobriu que talvez fosse tarde demais. "Há algo que eu possa fazer?" perguntou ele desesperadamente. "Algo que eu possa dizer ou demonstrar que te faça considerar?" "Concentre-se em ser um bom pai", interrompeu Valentina, suavemente. "Isso é o único que importa agora." Naquela noite, enquanto Gustavo dirigia de volta para seu penthouse vazio, ele percebeu que pela primeira vez em sua vida, ele havia encontrado algo que todo seu dinheiro e poder não podiam comprar. O perdão da mulher que ele havia amado e perdido por sua própria arrogância. Uma semana depois da conversa que havia deixado Gustavo com mais perguntas do que respostas, ele decidiu fazer algo que ele havia estado adiando por meses. Procurar a verdade sobre o que realmente havia destruído seu casamento. Ele não podia mudar o passado, mas precisava entender como ele havia chegado a acreditar em mentiras tão devastadoras sobre a mulher que amava. Sua investigação começou em seu próprio escritório, revisando meticulosamente os e-mails e documentos dos meses anteriores ao divórcio. Foi Ricardo, seu sócio e melhor amigo desde a faculdade, quem havia chegado com as primeiras evidências da suposta infidelidade de Valentina. Ele se lembrava vividamente daquela tarde de março, quando Ricardo havia entrado em seu escritório com expressão séria, carregando fotos e mensagens de texto que pareciam comprometedoras. "Odeio ser o portador dessas notícias", havia dito Ricardo, deixando as fotos caírem sobre a mesa como bombas. "Mas você tem o direito de saber que tipo de mulher você tem estado mantendo." As fotos mostravam Valentina entrando e saindo de um hotel boutique em Ipanema, aparentemente na companhia de um homem que Gustavo não reconhecia. As mensagens de texto, supostamente interceptadas de seu telefone, sugeriam encontros românticos secretos. Em seu estado de paranoia crescente, alimentado por meses de trabalho obsessivo e distanciamento emocional, Gustavo havia aceitado essas evidências sem questioná-las. Agora, com a perspectiva que o tempo e o desespero de entender a verdade davam, Gustavo examinou cada detalhe com um olhar crítico. As datas nas fotos correspondiam a dias em que ele havia estado fora da cidade a negócios. Os ângulos das fotos pareciam muito convenientes, muito perfeitamente comprometedores, e algo na qualidade das mensagens de texto lhe parecia estranho, como se tivessem sido editadas ou manipuladas. Ele contratou discretamente um investigador particular, o mesmo que havia usado anos atrás para verificar antecedentes de potenciais sócios comerciais. Ele pediu que ele investigasse não apenas os eventos do passado, mas também Ricardo, seu sócio de confiança. Os resultados chegaram 3 dias depois e foram devastadores, de uma maneira completamente inesperada. O hotel nas fotos havia sido usado por Valentina, mas não para encontros românticos. Os registros mostravam que ela havia estado visitando sua irmã caçula, Carmen, que havia estado recebendo tratamento secreto para um problema de dependência química. Carmen havia entrado no programa de reabilitação do hotel, e Valentina havia estado pagando o tratamento sem dizer a Gustavo, sabendo o quanto ele desprezava qualquer associação com escândalos familiares. O homem nas fotos era o Dr. Carlos. Alberto, o psiquiatra que tratava Carmen. As encontros secretos haviam sido sessões de terapia familiar, parte do programa de recuperação. Valentina havia estado protegendo tanto a privacidade de sua irmã quanto a reputação de Gustavo, sabendo que ele não teria aprovado o gasto em um tratamento que poderia ter atraído atenção midiática negativa. Mas a revelação mais chocante veio ao final do relatório do investigador. As mensagens de texto haviam sido fabricadas usando software de manipulação digital,
uma tecnologia que Ricardo conhecia bem devido ao seu trabalho no desenvolvimento de aplicativos móveis. As fotos haviam sido tiradas por um fotógrafo profissional, contratado especificamente para essa tarefa. Ricardo havia orquestrado tudo. Gustavo sentiu que o mundo se desequilibrava sob seus pés enquanto lia o resto do relatório. Durante os meses anteriores ao divórcio, Ricardo havia estado movendo dinheiro de suas contas compartilhadas para investimentos arriscados sem consultá-lo. Ele havia usado a distração do drama matrimonial para fazer manobras financeiras que o beneficiavam desproporcionalmente. O divórcio não havia sido apenas uma consequência de suas mentiras, havia sido o objetivo desde o início. Com as mãos trêmulas, Gustavo discou o número de Ricardo. Ele precisava ouvir a verdade diretamente dos lábios de seu suposto melhor amigo. "Gustavo, meu amigo", respondeu Ricardo com seu habitual tom jovial. "Como você está? Eu soube que você está muito ocupado ultimamente, cancelando reuniões." "Preciso te ver", interrompeu Gustavo, sua voz fria como gelo. "Agora." Algo em seu tom deve ter alertado Ricardo, porque houve uma longa pausa antes de responder. "Está tudo bem, você soa estranho." No seu escritório. "Em 1 hora", declarou Gustavo e desligou sem esperar resposta. Enquanto dirigia para o edifício onde Ricardo tinha seus escritórios, Gustavo sentiu uma fúria que nunca havia experimentado antes. Não era apenas raiva pela traição de seu sócio. Era a raiva devastadora de compreender que ele havia destruído seu casamento. Havia machucado a mulher que amava. Havia perdido meses preciosos com seu filho não nascido. Tudo por causa das mentiras calculadas de alguém em quem ele havia confiado cegamente. Mas mais do que a raiva, o que realmente o consumia era o arrependimento. Valentina havia estado protegendo sua família, sendo leal mesmo quando essa lealdade a colocava em uma posição vulnerável. E ele, o homem que se supunha que deveria protegê-la e confiar nela, a havia condenado sem sequer lhe dar a oportunidade de se explicar. Agora, ele tinha as respostas que havia procurado, mas chegaram tarde demais para reparar o dano que ele havia causado. A pergunta que o atormentava era se Valentina poderia alguma vez perdoá-lo. Não apenas por ter acreditado nas mentiras, mas por ter sido o tipo de homem que estava disposto a acreditar nelas tão facilmente. O escritório de Ricardo ocupava o 20º andar de um arranha-céu em São Paulo, com vistas panorâmicas que rivalizavam com as do próprio Gustavo. Os móveis de design italiano e as obras de arte contemporânea falavam de um sucesso que agora, Gustavo sabia, havia sido construído parcialmente sobre a traição e a manipulação. Quando Gustavo entrou sem se anunciar, encontrou Ricardo, de pé ao lado da janela, aparentemente admirando a vista. Havia algo em sua postura que sugeria que ele havia estado esperando essa confrontação, como se soubesse que esse momento chegaria inevitavelmente. "Eu sabia que eventualmente você descobriria", disse Ricardo sem se virar, sua voz desprovida do calor habitual. "Você sempre foi muito inteligente para o seu próprio bem." Gustavo fechou a porta atrás de si e aproximou-se lentamente, o relatório do investigador apertado em sua mão como prova tangível de anos de mentiras. "Por quê?", perguntou ele simplesmente. Porque essa era a única pergunta que realmente importava. Ricardo finalmente se virou e Gustavo se surpreendeu ao ver que seu rosto não mostrava arrependimento, mas um sorriso amargo e calculado. "Por que você acha? Por dinheiro, por poder, por tudo o que você sempre teve sem realmente se esforçar." "Trabalhamos juntos por 10 anos, replicou Gustavo, sua voz tremendo de raiva contida. "Construímos esta empresa juntos. Isso não significou nada para você?" "Construímos sua empresa", corrigiu Ricardo com desprezo. "Eu coloquei o trabalho, as ideias, as noites sem dormir,
e você colocou o capital inicial do seu pai. Você sempre foi o chefe. Você sempre foi quem levou o crédito, quem apareceu nas revistas de negócios como o jovem empresário visionário. Gustavo sentiu como se estivesse vendo Ricardo pela primeira vez. O homem que ele havia considerado seu melhor amigo, que havia sido testemunha em seu casamento, que havia estado ao seu lado em cada decisão importante, havia estado alimentando um ressentimento venenoso por anos. Mas por que Valentina? Insistiu Gustavo. Por que você teve que envolvê-la? Por que você teve que destruir meu casamento? Ricardo riu, um som frio e calculado. Porque Valentina te fazia feliz de uma maneira que eu nunca pude suportar. Antes dela, você era obcecado pelo trabalho, fácil de manipular, dependente do meu conselho. Mas com ela você se tornou diferente. Mais seguro de si mesmo, menos necessitado de validação. Você começou a tomar decisões sem me consultar. A revelação atingiu Gustavo como um soco no estômago. Ricardo não havia destruído seu casamento apenas por benefício financeiro. Ele havia feito por ciúmes, por uma necessidade doentia, de controle que havia disfarçado como amizade por anos. Além disso, continuou Ricardo com crueldade calculada, eu precisava que você estivesse distraído enquanto reorganizava nossos investimentos. O divórcio te manteve ocupado tempo suficiente para que eu pudesse mover fundos, criar novas estruturas corporativas, garantir que quando tudo viesse à tona, eu teria a vantagem. Gustavo sentiu uma fúria tão intensa que por um momento ele pensou que poderia se tornar física. Suas mãos se fecharam em punhos e ele teve que fazer um esforço consciente para manter o controle. Você sabe o que você fez? Você tem ideia do dano que você causou? O dano que eu causei? Replicou Ricardo, aproximando-se perigosamente. Você foi quem escolheu acreditar nas evidências sem sequer falar com sua esposa. Você foi quem decidiu se divorciar sem lhe dar uma chance de se explicar. Eu apenas plantei as sementes. Você foi quem decidiu regá-las com sua paranoia e seu orgulho. As palavras eram como facas, mas Gustavo sabia que continham uma verdade dolorosa. Ricardo havia manipulado a situação, mas ele havia sido um participante disposto na destruição de seu próprio casamento. E agora o quê? Lhe perguntou Gustavo, tentando manter sua voz estável. O que você planeja fazer com tudo isso? Ricardo voltou para sua mesa e tirou uma pasta grossa que colocou sobre a superfície polida. Agora eu te ofereço um acordo. Eu posso fazer tudo. Isso desaparecer. As evidências da minha intervenção em seu casamento podem ser perdidas para sempre. Em troca, você me vende sua parte da empresa pelo preço que eu considerar justo. Você está me chantageando? Perguntou Gustavo incrédulo. Estou te oferecendo uma saída digna, respondeu Ricardo friamente. Pense nisso. Você realmente quer que Valentina saiba que seu casamento foi destruído por um jogo de poder empresarial? Você quer que ela saiba que seu sofrimento, sua gravidez sozinha, tudo fez parte de uma estratégia comercial? Gustavo ficou em silêncio, processando a magnitude da maldade que estava diante dele. Ricardo não apenas havia destruído seu casamento, agora ele tentava usar essa destruição como arma para roubar tudo o que ele havia construído. Você tem até amanhã para decidir, declarou Ricardo, voltando a se sentar em sua cadeira executiva, como se a conversa tivesse sido uma simples negociação rotineira. Depois disso, eu não posso garantir que esta informação permaneça privada. Gustavo dirigiu-se para a porta, mas parou antes de sair. Sabe o que é mais patético de tudo isso, Ricardo? Que eu realmente acreditei que você era meu amigo. Que eu pensei que você me conhecia o suficiente para saber que eu nunca teria escolhido o dinheiro em detrimento do amor. O dinheiro sempre ganha, Gustavo, replicou Ricardo com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Só que alguns demoram mais para perceber.
Enquanto descia no elevador, Gustavo percebeu que tinha uma decisão a tomar. Uma que definiria não apenas seu futuro financeiro, mas também se ele teria a coragem de contar a Valentina toda a verdade, independentemente das consequências. Gustavo passou a noite inteira acordado em seu penthouse, andando de um lado para o outro enquanto lutava com a decisão mais difícil de sua vida. Em um canto de sua mesa estava o relatório que o havia libertado de anos de culpa mal direcionada. No outro, seu telefone que não parava de tocar com ligações de Ricardo, que ele se recusava a atender. À madrugada, o encontrou na varanda, observando a cidade acordar lentamente sob a névoa matinal. Ele sabia que tinha que contar a verdade para Valentina, mas também sabia que essa verdade poderia destruí-la de maneiras que ele nem conseguia imaginar. Descobrir que seu sofrimento havia sido parte de um jogo de poder, que ela havia estado sozinha e vulnerável enquanto homens que diziam amá-la ou respeitá-la brincavam com sua vida como peças de xadrez. Às 8 da manhã, ele tomou uma decisão. Ele precisava falar com alguém. Alguém que conhecesse tanto Valentina quanto ele o suficiente para ajudá-lo a navegar essa situação impossível. E só havia uma pessoa que se encaixava nessa descrição. Sua mãe, Dona Helena Amaral. O encontro com sua mãe foi diferente de qualquer conversa que eles haviam tido antes. Gustavo chegou à elegante casa em Alphaville sem as defesas habituais, sem a máscara de controle perfeito que ele normalmente usava na presença de sua família. Dona Helena, uma mulher de 62 anos, com a mesma determinação férrea que havia transmitido a seu filho, recebeu-o em seu escritório particular. "Você está horrível", foi a primeira coisa que ela disse, examinando-o com a precisão cirúrgica de uma mãe preocupada. "Preciso te contar algo, mãe. Sobre Valentina, sobre o divórcio, sobre tudo o que realmente aconteceu." Durante a hora seguinte, Gustavo contou tudo. O reencontro no posto de gasolina, a gravidez, a pré-eclâmpsia e, finalmente, a revelação sobre as mentiras de Ricardo. Dona Helena ouviu em silêncio, sua expressão mudando gradualmente de surpresa para horror e depois para algo que Gustavo não conseguiu identificar imediatamente. Quando ele terminou, sua mãe permaneceu quieta por longos minutos, suas mãos elegantemente cruzadas sobre o colo, seus olhos fixos em um ponto distante. "Há algo que eu também preciso te confessar", disse ela finalmente, sua voz tremendo de uma maneira que Gustavo nunca havia ouvido antes. "O que você quer dizer?" Dona Helena levantou-se e caminhou até sua mesa, de onde tirou uma pasta que parecia ter estado esperando esse momento há muito tempo. "Seu casamento com Valentina não foi destruído apenas pelas mentiras de Ricardo", admitiu ela, estendendo a pasta para ele. "Eu também tive um papel nisso." Gustavo abriu a pasta com as mãos trêmulas e encontrou correspondência entre sua mãe e um investigador particular, datada dos meses anteriores ao seu divórcio. Havia fotos de Valentina, relatórios detalhados sobre suas atividades, sua família, até sobre o tratamento de sua irmã Carmen. "Você sabia sobre Carmen?" perguntou Gustavo, sua voz apenas um sussurro. "Eu sabia sobre o vício, sobre as despesas médicas, sobre tudo", confessou Dona Helena, sua compostura aristocrática, finalmente se quebrando. "E quando Ricardo veio até mim com suas evidências sobre a suposta infidelidade de Valentina, eu não as questionei porque eu queria acreditar nelas." "Por quê?" perguntou Gustavo, embora temesse a resposta. "Porque eu nunca achei que ela fosse boa o suficiente para você", admitiu sua mãe, com lágrimas nos olhos. "Ela vinha de uma família humilde, sem conexões, sem o tipo de educação que eu esperava para a esposa do meu filho. Quando Ricardo me mostrou aquelas fotos, eu vi uma oportunidade para se livrar dela."
completou Gustavo, sentindo como se todo seu mundo desmoronasse pela segunda vez em 24 horas. Eu pensei que estava protegendo seu futuro, murmurou Dona Helena. Eu pensei que eventualmente você encontraria alguém mais apropriado, alguém que realmente te merecesse. Gustavo sentiu uma mistura de raiva e compaixão por sua mãe. Ela havia agido desde sua perspectiva limitada do que era melhor para ele, mas havia contribuído para a destruição do único relacionamento que realmente havia preenchido sua vida de significado. Você sabia que ela estava grávida? E perguntou ele. Não, respondeu Dona Helena imediatamente. Isso eu nunca soube. Se eu soubesse que ela estava esperando meu neto... Ela ficou quieta, e Gustavo pôde ver o peso do arrependimento se instalando sobre seus ombros elegantes. O que fazemos agora? Perguntou ele finalmente. Sua mãe olhou para ele com uma determinação renovada, a mesma que ela havia demonstrado durante toda a sua vida quando enfrentava problemas familiares. Agora vamos resolver isso, declarou ela. Vamos contar a Valentina toda a verdade e vamos implorar que ela nos perdoe. E se ela não o fizer, pelo menos teremos feito o certo pela primeira vez em todo esse desastre. Ricardo está me chantageando, confessou Gustavo. Ele diz que se eu não vender minha parte da empresa, ele tornará públicas todas as informações sobre a manipulação. Dona Helena sorriu pela primeira vez, desde que a conversa havia começado, mas era um sorriso frio e calculado que Gustavo reconheceu de seus dias de formação empresarial. Deixe-me cuidar de Ricardo, disse ela com uma calma letal. Esse jovem parece ter esquecido que eu venho lidando com homens ambiciosos desde antes dele nascer. Pela primeira vez em dias, Gustavo sentiu uma faísca de esperança. Tinha uma aliada inesperada, e juntos talvez pudessem encontrar uma maneira de reparar ao menos parte do dano que haviam causado. A tarde de sexta-feira chegou com nuvens negras se acumulando ameaçadoramente sobre o Rio de Janeiro, como se o clima tivesse decidido ecoar o drama que estava prestes a se desenvolver. Gustavo havia passado as últimas 48 horas trabalhando com sua mãe para reunir todas as evidências necessárias contra Javier, enquanto lutava com a perspectiva de confessar tudo a Valentina. Dona Mercedes havia se mostrado uma estrategista formidável. Através de seus contatos nos círculos empresariais e sociais, havia conseguido informações adicionais sobre as manobras financeiras de Javier, incluindo documentos que provavam desvio de fundos e fraude. A chantagem de Javier havia se tornado sua própria armadilha. Eram 5 da tarde quando Gustavo chegou ao apartamento em Ipanema para sua visita diária a Valentina. A encontrou na cozinha, preparando um chá com movimentos lentos e cuidadosos. Sua barriga havia crescido notavelmente nas últimas semanas, e embora os medicamentos tivessem controlado sua pressão arterial, a fragilidade de sua condição era evidente em cada gesto protetor em relação à sua gravidez. Como você se sente hoje? Perguntou Gustavo, como havia feito todos os dias durante as últimas 3 semanas. Fisicamente ou emocionalmente? Respondeu Valentina com um sorriso, triste que não chegava aos seus olhos. Fisicamente estou estável, emocionalmente... Bem, essa é uma história diferente. Gustavo sabia que era a hora. Não podia mais adiar. Valentina, precisamos conversar. Há coisas sobre nosso divórcio, sobre o que realmente aconteceu, que você precisa saber. Algo em seu tom a alertou imediatamente. Deixou a xícara de chá e se virou para olhá-lo completamente, seus olhos estudando seu rosto com a intensidade de alguém que havia aprendido a ler sinais de perigo. Do que se trata? Perguntou cautelosamente. Gustavo respirou fundo e começou a contar tudo. As fotos falsificadas, as mensagens inventadas, a verdadeira razão de suas visitas ao hotel, a conspiração de Javier e até mesmo a participação de sua mãe.
A cada revelação, ele via como a cor desaparecia do rosto de Valentina, como suas mãos se moviam instintivamente para proteger sua barriga. Quando terminou, o silêncio na cozinha era tão denso que se podia ouvir o distante trovão que se aproximava com a tempestade. "Deixa eu entender direito", disse Valentina finalmente, sua voz perigosamente controlada. "Meu casamento foi destruído porque seu sócio queria roubá-lo e sua mãe achava que eu não era suficientemente boa para você." "Valentina, eu e você." Sua voz se elevou pela primeira vez, carregada de uma fúria que havia contido durante meses. "Você escolheu acreditar neles, em vez de confiar na mulher com quem você havia compartilhado sua cama durante 5 anos. Um raio iluminou a janela, seguido imediatamente por um trovão que fez tremer os vidros. Como se fosse um sinal, as primeiras gotas de chuva começaram a atingir a janela com intensidade crescente. "Sei que não há desculpa para o que eu fiz", admitiu Gustavo desesperadamente. "Sei que falhei com você da maneira mais fundamental possível, mas agora sabemos a verdade. Agora podemos o quê?" o interrompeu Valentina, levantando-se da cadeira com dificuldade. "Fingir que isso nunca aconteceu? Fingir que você não me deixou sozinha, grávida, lutando para sobreviver, enquanto você vivia confortavelmente, acreditando que eu era uma mentirosa e uma traidora?" A tempestade lá fora se intensificou subitamente, transformando-se em um aguaceiro torrencial que açoitava as janelas. Mas dentro do apartamento, a tempestade emocional era ainda mais violenta. "Todo esse tempo", continuou Valentina, sua voz se quebrando, "pensei que havia feito algo errado. Me torturei, perguntando o que eu havia feito para merecer seu desprezo. Cheguei a acreditar que talvez realmente fosse tudo o que você me acusava de ser." "Você nunca foi isso!" gritou Gustavo por cima do barulho da chuva. "Você era perfeita, você era tudo o que eu sempre quis e eu fui muito covarde e orgulhoso para defendê-la." "E isso se supõe que me faça sentir melhor?" replicou Valentina, lágrimas se misturando com a fúria em seus olhos. "Saber que você destruiu nossa vida por covardia em vez de convicção." Foi então que aconteceu. Valentina se dobrou subitamente para a frente, um grito de dor escapando de seus lábios. Suas mãos se agarraram à sua barriga e Gustavo pôde ver líquido escorrendo por suas pernas. "O bebê!" gritou Valentina, sua voz cheia de pânico. "Algo está errado com o bebê." A tempestade lá fora rugia com fúria renovada, como se a natureza estivesse respondendo ao drama humano que se desenvolvia lá dentro. Os trovões se sucediam um após o outro, e a chuva caía com tanta intensidade que parecia que o céu estava desabando. Gustavo correu até ela, segurando-a enquanto discava freneticamente o número de emergência em seu telefone. Mas quando tentou explicar a situação, percebeu que as linhas telefônicas haviam caído devido à tempestade. "Temos que chegar ao hospital", murmurou, levantando Valentina em seus braços. "Agora mesmo!" Mas quando se aproximaram da porta, puderam ver através da janela que as ruas haviam se transformado em rios. A água corria com tanta força que arrastava carros estacionados. Não havia como sair com segurança. Estavam presos, sozinhos, com Valentina entrando em trabalho de parto prematuro, no meio da tempestade mais violenta que havia atingido o Rio de Janeiro em décadas. O estrondo da tempestade era ensurdecedor, mas não tanto quanto as batidas do coração de Gustavo, enquanto ajudava Valentina a chegar ao sofá. As contrações chegavam a cada 5 minutos, regulares demais para ser um falso alarme, intensas demais para esperar até que a tempestade passasse. "Respire comigo", dizia Gustavo, tentando manter sua própria voz calma enquanto procurava
freneticamente em seu telefone algum sinal que lhe permitisse chamar os bombeiros. Inspire, expire, assim está bem. Valentina se agarrou à sua mão com uma força que o surpreendeu, seus olhos fechados com força enquanto lutava contra a dor. É muito cedo, murmurou entre contrações. Só tenho 32 semanas. É muito cedo. Bebês prematuros sobrevivem às 32 semanas, respondeu Gustavo, embora não tivesse certeza se estava tentando tranquilizá-la ou a si mesmo. Meu primo nasceu com 30 semanas e agora é um adolescente perfeitamente saudável. Lá fora, um raio iluminou o céu com tanta intensidade que por um momento o apartamento se encheu de uma luz branca e cegante. O trovão que se seguiu fez tremer todo o prédio e as luzes piscaram ameaçadoramente. Preciso que você pegue toalhas limpas, conseguiu dizer Valentina durante uma pausa entre as contrações. E água quente. Se esse bebê vai nascer aqui, precisamos estar preparados. Gustavo correu para o banheiro, suas mãos tremendo enquanto reunia toalhas e enchia recipientes com água. Sua mente, habitualmente tão analítica e controlada, lutava para processar a situação. Ele havia dirigido fusões milionárias, havia navegado crises empresariais complexas, mas nada o havia preparado para isso. Trazer seu filho ao mundo no meio de uma tempestade apocalíptica, com a mulher que amava sofrendo em dobro devido à dor do parto e à traição que acabara de lhe revelar. Quando voltou para a sala, encontrou Valentina respirando com o ritmo que haviam aprendido nas aulas de preparação para o parto, às quais haviam assistido durante seu casamento. A ironia não lhe escapou. Tecnicamente, eles não eram mais casados. Tecnicamente, ela havia insistido que não queria nada dele. Mas ali estavam eles, navegando juntos o momento mais íntimo e vulnerável de suas vidas. A água está se acumulando mais rápido, observou Gustavo, olhando pela janela. Acho que estamos no primeiro andar de um prédio que está inundando. Então temos que subir, disse Valentina entre arfadas. Tem acesso ao telhado? Gustavo se lembrou de ter visto uma escada de emergência durante sua inspeção inicial do prédio. Sim, mas não sei se você vai conseguir. Eu consigo fazer o que eu precisar. E fazer... O interrompeu Valentina com uma determinação feroz que ele se lembrava dos primeiros dias de seu relacionamento. Por esse bebê, eu consigo fazer qualquer coisa. Outra contração a atingiu, dessa vez mais intensa que as anteriores. Gustavo cronometrou mentalmente. 4 minutos. Estavam se acelerando. Temos que nos mover agora, decidiu, ajudando-a a se levantar. Entre as contrações, vamos subir as escadas. A viagem até o telhado foi um pesadelo de passos lentos e interrupções dolorosas. Cada vez que uma contração atingia Valentina, eles tinham que parar, esperá-la, ajudá-la a respirar através da dor. Gustavo carregava as toalhas e a água, mas mais importante, carregava o peso emocional de saber que a cada segundo que passava, seu filho se aproximava mais de nascer nas condições mais precárias imagináveis. Quando finalmente chegaram ao telhado, descobriram que não estavam sozinhos. Outros moradores do prédio haviam se refugiado ali, incluindo uma senhora que se apresentou como enfermeira aposentada. Quantas semanas? Perguntou a enfermeira imediatamente, avaliando a situação com olhos profissionais. 32, respondeu Gustavo. Primeiro bebê? Sim, murmurou Valentina, agarrada a Gustavo, enquanto outra contração a sacudia. A enfermeira assentiu e começou a dar instruções claras e precisas. Precisamos criar uma área estéril, o melhor que pudermos. Vocês têm cobertores? Outros. Moradores começaram a oferecer ajuda. Cobertores, água adicional, até mesmo uma lanterna, quando as luzes do prédio finalmente se apagaram completamente. Naquele momento surreal, no telhado de um prédio, no meio de uma tempestade devastadora, se formou uma comunidade improvisada, unida pelo milagre iminente do nascimento. Gustavo,
murmurou Valentina durante uma pausa, sua mão encontrando a dele. Na escuridão. Se algo acontecer comigo, nada vai acontecer, a interrompeu firmemente. Vamos sair disso nós três juntos. Mas se acontecer, insistiu ela, quero que você saiba que apesar de tudo, apesar da dor, da traição e da fúria, eu nunca deixei de te amar, nem um único dia. As palavras atingiram Gustavo como um raio emocional mais poderoso que qualquer um dos que iluminavam o céu noturno. No meio do caos, no momento mais vulnerável de suas vidas, ela lhe havia dado o presente mais precioso, a verdade de seu coração. Às 3h47 da madrugada, enquanto a tempestade finalmente começava a diminuir e as primeiras luzes do amanhecer se filtravam entre as nuvens, João Pedro chegou ao mundo no telhado de um prédio inundado, sob a luz de lanternas de celulares e cercado por estranhos que haviam se transformado em uma família improvisada. O primeiro choro do bebê se elevou acima do rumor decrescente da chuva, um som que chegou direto ao coração de Gustavo como uma revelação. Durante meses ele havia sabido intelectualmente que seria pai, mas não foi até que segurou aquele pequeno ser úmido e enrugado contra seu peito que compreendeu realmente o que isso significava. Ele é perfeito, murmurou a enfermeira aposentada, envolvendo o bebê em um cobertor limpo. Pequeno, mas seus pulmões funcionam perfeitamente. Escutem esses gritos. Valentina jazia exausta sobre os cobertores que os vizinhos haviam estendido, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de alívio, amor materno e algo mais profundo que Gustavo não havia visto em anos: esperança. Posso carregá-lo? E perguntou Gustavo com voz trêmula, estendendo seus braços em direção a seu filho. Quando João foi colocado em seus braços, Gustavo sentiu como se todas as defesas que havia construído durante anos se desmoronaram instantaneamente. Esse pequeno ser, que pesava apenas 2 quilos, tinha o poder de reduzir a lágrimas incontroláveis um homem que havia movimentado milhões de reais. Olá, João, sussurrou, aproximando seu rosto do de seu filho. Eu sou seu pai, e eu prometo que nunca, jamais, vou falhar com você, como falhei com você e sua mãe. O sol começava a nascer, pintando o céu com tons rosados e dourados que contrastavam dramaticamente com a devastação que a tempestade havia deixado em sua passagem. Do telhado, podiam ver ruas transformadas em rios, carros tombados, árvores caídas. Mas também podiam ver algo mais. Equipes de resgate navegando entre as águas, helicópteros sobrevoando a área, a cidade acordando para ajudar seus feridos. Os serviços de emergência estão respondendo, anunciou um dos vizinhos que havia conseguido conectar seu rádio. Eles dizem que há equipes médicas móveis, estabelecendo pontos de atendimento em toda a cidade. Precisamos levar João para um hospital, disse a enfermeira com autoridade profissional. Ele nasceu bem, mas bebês prematuros precisam de cuidados especializados, especialmente nas primeiras 48 horas. Como se fosse uma resposta às suas orações, o som de um helicóptero ficou mais forte, se aproximando de seu prédio. No telhado vizinho, Gustavo pôde ver uma equipe médica de emergência preparando equipamentos de evacuação. Aqui! Gritou, agitando um cobertor branco. Temos um recém-nascido prematuro. Os minutos seguintes foram um turbilhão de atividade. Os paramédicos desceram do helicóptero com equipamento médico especializado para bebês prematuros. João foi colocado em uma incubadora portátil enquanto avaliavam rapidamente seu estado. Ele está estável, anunciou o paramédico-chefe após um exame preliminar. Mas precisamos levá-lo à unidade de cuidados intensivos neonatais imediatamente. Eu vou com ele, declarou Valentina, tentando se levantar apesar de sua fraqueza pós-parto.
Vocês dois vão, corrigiu Gustavo firmemente, ajudando-a. Somos os pais dele e vamos juntos. Durante o voo para o hospital materno-infantil, enquanto João dormia pacificamente em sua incubadora portátil e Valentina descansava contra o ombro de Gustavo, ele sentiu uma clareza que não havia experimentado em anos. As mentiras de Javier, as manipulações de sua mãe, até mesmo seus próprios erros monumentais, tudo parecia secundário comparado à responsabilidade sagrada que agora descansava em seus braços. Valentina murmurou contra seus cabelos. Sei que perdi o direito de te pedir isso, sei que não mereço uma segunda chance, mas... Shh, a interrompeu ela suavemente, colocando um dedo sobre seus lábios. Não agora. Agora somos apenas 3 pessoas que precisam cuidar umas das outras. Tudo o mais pode esperar. Quando o helicóptero pousou no heliponto do hospital, uma equipe médica completa estava esperando. João foi imediatamente transferido para a unidade de cuidados intensivos neonatais, onde seria monitorado 24 horas por dia durante as próximas semanas. Mas enquanto Gustavo observava os médicos trabalharem com seu filho através do vidro da USIN, ele percebeu que algo fundamental havia mudado durante aquelas horas dramáticas no telhado. Não se tratava apenas de que agora ele era pai. Se tratava de que, pela primeira vez em sua vida adulta, ele havia estado completamente presente para outra pessoa. Ele não havia pensado em negócios, em dinheiro, em sua reputação. Só havia pensado em proteger as 2 pessoas que mais amava no mundo. E pela primeira vez desde o divórcio, ele sentiu como se talvez, apenas talvez, pudesse encontrar uma maneira de recuperar o que havia perdido. 6 meses após o nascimento de João, Gustavo se encontrava de pé no mesmo posto de gasolina onde havia começado essa odisseia emocional. Mas o lugar havia mudado completamente. Onde antes havia bombas de gasolina desgastadas e uma loja modesta, agora se erguia o Centro Comunitário Esperança. Um moderno prédio de 2 andares dedicado a ajudar mães solteiras e famílias em situação vulnerável. A transformação não havia sido apenas arquitetônica. O próprio Gustavo era um homem completamente diferente do empresário obsessivo e emocionalmente blindado que havia chegado ali 1 ano antes. Seu cabelo mostrava alguns fios novos de cabelo branco, produto das noites sem dormir, cuidando de João durante seus primeiros meses críticos. Mas seus olhos tinham uma calidez que havia estado ausente durante anos. Você está pronto? Perguntou Valentina, aproximando-se dele com João nos braços. O bebê, agora robusto e saudável, gargalhava alegremente enquanto brincava com um pequeno chocalho. Tão pronto quanto se pode estar para se casar com a mesma mulher pela segunda vez, respondeu Gustavo com um sorriso que iluminou completamente seu rosto. A cerimônia seria íntima apenas para familiares próximos e amigos verdadeiros. Dona Mercedes, transformada pela experiência da maternidade de seu neto e humilhada por seu papel na separação original, havia desenvolvido um relacionamento surpreendentemente caloroso com Valentina. As 2 mulheres haviam encontrado um terreno comum em seu amor compartilhado por João e sua determinação em protegê-lo dos erros do passado. Sua mãe chegou cedo para ajudar com os arranjos florais, comentou Valentina, ajustando o pequeno terno de João. Acho que ela está mais nervosa do que nós. Ela tem direito de estar, refletiu Gustavo. Essa é a chance dela se redimir, assim como é a minha. Os meses seguintes ao nascimento de João haviam sido um processo lento, mas constante de reconstrução. Gustavo havia mantido sua palavra sobre confrontar Javier, mas não com vingança, e sim com justiça. As evidências reunidas com a ajuda de sua mãe haviam resultado em acusações criminais por fraude e desvio de fundos. Javier agora enfrentava anos de prisão,
Mas Gustavo havia descoberto que seu principal sentimento não era satisfação, e sim tristeza pela perda do que uma vez acreditou ser uma amizade genuína. "Sabe o que é mais estranho?", murmurou Valentina, enquanto caminhavam em direção à entrada do centro comunitário, onde seus convidados os esperavam. "Durante todos aqueles meses em que estivemos separados, eu continuei usando minha aliança de casamento. Eu a carregava em uma corrente em volta do pescoço, debaixo da roupa. Eu nunca pude realmente te deixar ir." Gustavo parou e olhou para ela com uma intensidade que a fez corar como nos primeiros dias de seu namoro. "Eu também não pude te deixar ir. Foi por isso que me tornei tão obcecado com o trabalho, porque era a única maneira de não pensar no que eu havia perdido." "Mas você não perdeu realmente", disse Valentina suavemente. "Só levou um caminho mais longo para encontrar o caminho de volta." A cerimônia foi perfeita em sua simplicidade. O padre Miguel, que havia oficiado seu primeiro casamento, os declarou marido e mulher mais uma vez, desta vez diante de um pequeno grupo que incluía seu Carlos, do posto de gasolina original, a enfermeira aposentada que havia ajudado no parto de João, e vários dos vizinhos que haviam compartilhado aquela noite dramática no telhado. Mas o momento mais emocionante chegou quando Gustavo pegou o microfone para se dirigir aos seus convidados. "Há um ano", começou, sua voz clara, mas carregada de emoção. "Cheguei a um posto de gasolina pensando que só precisava de combustível para meu carro. Em vez disso, encontrei o combustível que havia faltado na minha alma durante meses. O amor da minha vida e a notícia de que seria pai." Ele olhou para Valentina, que segurava João, enquanto lágrimas de felicidade escorriam por suas faces. "Aprendi que o amor verdadeiro não é só sobre os momentos perfeitos", continuou. "É sobre se escolherem mutuamente, mesmo depois dos erros mais devastadores. Mesmo quando o orgulho grita que você corra na direção oposta, mesmo quando o caminho de volta parece impossível." Ele ergueu sua taça de champanhe para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer no crepúsculo. Pelos segundos começos, pelos milagres disfarçados de tempestades, e pelo amor que é suficientemente forte para sobreviver aos nossos piores momentos e emergir ainda mais bonito. Enquanto os convidados brindavam e João ria nos braços de sua mãe, Gustavo soube que finalmente havia encontrado o que havia procurado durante toda a sua vida sem saber. Não apenas o sucesso profissional ou a validação externa, mas a paz profunda que vem de estar completamente presente para as pessoas que você ama. O centro comunitário Esperança se erguia ao seu redor como um símbolo de transformação. Mas a verdadeira transformação havia acontecido nos corações de duas pessoas que haviam aprendido que o amor mais forte é aquele que sobrevive à traição, perdoa os erros mais dolorosos e escolhe a esperança mesmo nos momentos mais escuros. Sob as estrelas daquela noite perfeita no Rio de Janeiro, uma família se reunia completamente pela primeira vez, sabendo que sua história de amor havia finalmente encontrado seu final feliz. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.